Olá pessoal, a pedido de alguns usuários eu fiz uma aplicação com algumas customizações, alguns códigos customizados, tá? Para alguns funcionamentos em que o Guys não faz de forma default, por ser muito específico. Então vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dessa aplicação que eu criei. É uma aplicação de agenda bem simples, eu implementei somente o necessário para mostrar esses recursos. Estou logando aqui como administrador nessa aplicação. E aqui eu tenho criado três grupos, né, no caso. O grupo de administração, o grupo 1 e o grupo 2. Para cada usuário, para cada grupo desse, eu tenho um usuário cadastrado. No caso do grupo 1 aqui, esse o G1, o grupo 2 o G2 e no de administração o padrão que é o admin. Tá? Eu estou logado com o usuário administrador agora. Por esse motivo, quando eu abrir a tela principal aqui, vocês vão observar, deixa eu só tirar um break que estava aqui para debug. Vocês vão observar que eu consigo ver todos os registros. Tá? Eu criei, primeira coisa que eu vou mostrar para vocês como foi feito, é a tela de filtro, então eu posso filtrar uma informação que está aqui. Ó. User 3. Tá? Então ele filtra o repeater para mim. Vou tirar esse filtro aqui. Vou mostrar aqui agora a questão da edição com refresh da tela de trás. Então, se você quiser utilizar o recurso do repeater para mostrar para ele status as informações, e quando o cara clicar em editar, você abrir uma janelinha para ele fazer essa edição, o bacana disso aqui é você conseguir atualizar o registro no momento que ele fecha o window. Então, eu vou modificar aqui o valor e vou salvar. Ele já vai fazer um refresh dessa informação para mim aqui. Ele já atualizou a tela de baixo. Tá? Outra coisa que foi pedido também foi a questão de eu correr os itens que eu tenho no meu repeater para executar alguma coisa, um update na tabela, um processo, o que você quiser executar. Tá? Então, nesse caso aqui, eu botei um checkbox, eu marquei dois registros. Observem que o status está falso. Quando eu clicar em atualizar, ele vai modificar o status para true. Isso é um update na tabela simples. Tá? Eu tenho aqui na minha tela de filtro falando qual grupo. O grupo 1 pode visualizar o usuário 1, o usuário 3. O grupo 2 pode visualizar o usuário 5 e o usuário somente o usuário 5. Usuário 4 e o usuário 5. Então, eu vou logar agora com os usuários. O G1, a senha 123, acessando o site. Na tela agora eu só posso ver esses dois registros. Tá? Mesma coisa vai valer para o usuário G2. Ele só vai poder ver os registros referentes ao login dele, né? Que tem questão de permissão. Então ele só pode ver esses dois registros. E como a gente fez isso dentro do Guys? Então agora eu vou mostrar para vocês o que é necessário ser feito para você conseguir ter esse efeito na tua aplicação. Então, primeira coisa que eu vou mostrar é a tela que a gente tem aqui do repeater. Tá? Então, o campo de busca, que é esse campo aqui, eu peguei um código que o próprio Guys gerou. Só que como eu quis fazer uma customização para utilizar um filtro também de informação que o cara vai poder ver baseado no login, não é só filtragem da informação, mas eu queria filtrar baseado no login dele. Então eu precisei fazer um filtro especial. Por esse motivo, eu fiz dessa forma aqui. Ó. Eu coloquei uma chamada para uma função customizada minha. Então é uma Custom Page Filter. Tá? Essa função eu escrevi ela na parte C# da minha aplicação. Então, abrindo aqui a parte C#, está aqui, ó, Custom Filter. Tá? Então, toda vez que meu repeater carregar as informações, ele vai executar essa Custom Filter. Se fosse uma página comum, em vez de um repeater, bastaria eu colocar como filtro inicial desta página aqui, nessa opção aqui, aquele mesmo código. Então, ele vai chamar aquele filtro e vai retornar algumas informações para mim. Então, explicando a função do filter que foi criada. Então, o que eu fiz? Eu criei uma função primeiro de pesquisa baseado no que o cara está digitando no campo. Então, tem aquele campo de pesquisa. Eu falei, olha, cria um filtro para mim. Deixa eu mostrar na aplicação para a gente ver. Do que ele digitar, tá? Do campo de pesquisa,
que eu tenho que conter essa string aqui em um dos meus campos. E também tem um filtro, que é esse getUserFilter. Esse é o filtro que eu posso dizer que é um filtro geral para toda a minha aplicação. Então, para as telas que eu quiser cercear as informações, eu vou criar, obviamente, uma query e vou falar, olha, você só mostra os registros baseados nessa query. Então, aqui eu fiz usuário logado, tá? Ele, se não for administrador, então eu preparo o banco de dados aqui para fazer um select, eu informo qual que é o banco de dados, preparo o down dessa classe, e aí, feito isso, eu crio um dataset baseado nesse select ID da tabela de filtro, onde o grupo foi igual ao grupo do usuário que está logado, environment variable.logged_user_group, logged ID group. Então eu consigo filtrar e ter alguns registros. Aí eu monto, baseado nisso, todos os IDs dos usuários que podem ser vistos, e aí aplico esse filtro na tela. Vendo isso aqui no código, vamos executar isso aqui para vocês verem como funciona. Então eu estou na minha aplicação aqui, eu vou acessar ela vai parar no break aqui para mim, e aqui em debug eu vou filtrar. Então, ó, o nome pode ser qualquer coisa, tá? Que não está digitado nada, ou o telefone qualquer coisa. E o UserFilter, que é esse cara que a gente customizou, ele vai ver que não é um administrador que está logado, vai preparar aqui para mim o banco de dados para eu poder acessar essas informações e vai rodar o select. Uma vez retornado o select aqui, ele vai mostrar para mim todos os IDs dos usuários que eu posso exibir. E aqui eu vou mostrar para vocês os IDs que no caso esse usuário pode ver. Feito isso, o ID 4 e o ID 5, eu vou montar um filtro aqui, tá? E aí vai ficar assim, ó, 4 e 5, e eu vou montar uma cláusula no where. Então, quando o ID do cara esteja entre o 4 e o 5, ou seja, o 4 ou o 5, né? Eu retorno esse filtro aqui para minha função, e aí eu monto o filtro. O filtro final vai ficar, ó, nome qualquer coisa, telefone qualquer coisa, e o ID, né, seja 4 ou 5. Feito isso, a minha página filtra aquelas informações. Então, essa forma de você fazer um filtro customizado por usuário logado, né? Um filtro de informação que a gente não tem. A gente pode filtrar hoje dentro do GAIS de forma default as telas. Então, eu posso criar um login aqui. Esse cara não é administrador, talvez eu não tenha acesso a todas as informações aqui, mas eu posso criar na parte de controle de acesso aqui restrição de telas. Olha, você não pode editar, você não pode visualizar. Isso pode ser feito sem problema nenhum. Então, voltando para a minha aplicação aqui dentro do GAIS, eu já mostrei a parte do filtro. Eu vou mostrar para vocês agora a questão do repeater aqui, como é que a gente fez para incluir aquelas informações quando o cara clicar. Então, no meu repeater eu coloquei um botão aqui, tá? Embaixo do meu repeater, coloquei o repeater com 2 checkbox. Importante lembrar aqui de desmarcar a opção do auto postback, tá? Senão ele, toda vez que você clicar, ele vai fazer refresh da página e vai perder os que você marcou. Então, voltando aqui na parte C#, eu fiz um código. Ao clicar no botão, você pega os itens do repeater 1, que é aquele repeater que eu tenho na tela, seta uma variável para false aqui, que a gente vai usar ela logo abaixo, e localize o checkbox 1. Como eu tenho o alternate, o body no meu repeater, pode ser que em uma linha esteja o checkbox 1 e na outra o checkbox 2. Eu não sei em qual linha que ele está correndo, ele está correndo todas as linhas do repeater. Então eu falei aqui para ele, ó, procure o item checkbox 1, se ele for diferente de null, se ele existir, você pega a informação se ele está checado ou não e seta na variável. Feito isso, ele vai cair aqui no down dessa própria página. Por essa página não ser uma classe, ele já tem um down pronto, tá? Que é o que a gente vai utilizar para ter acesso à tabela. E aqui eu faço um update em contatos, setando o status para o status que o cara marcou ali, onde o ID foi igual ao ID que ele está posicionado. Então, feito isso, eu atualizei também as informações da minha tabela. Isso pode ser feito para o seu código manual para fazer o que você quiser. Outra coisa que a gente fez aqui é a parte de edição. Então, eu coloquei um botão no repeater, mandei esse botão aqui navegar para um window passando o ID do repeater, o ID que ele está posicionado, e ele vai navegar para essa tela aqui de contatos. Nessa tela de contatos, eu coloquei aqui um parâmetro inicial,
tá? Que é o ID que ele vai receber para eu poder filtrar a tela de acordo com o clique que ele fez. E coloquei aqui no filtro da minha página, falei, olha, o contato tem que ser igual ao contato que chegar por parâmetro. Ou, e aí a gente colocou nessa opção aqui, seja vazio. Aqui eu botei allow empty parameters. Então ele aceita parâmetro vazio e mostra tudo. E aí como é que eu fiz aquele refresh da tela de trás? Aqui no meu evento de save, eu coloquei aqui uma função para ele executar pegar o meu parent, tá? Que no caso aqui, como eu estou executando numa window, o meu parent vai ser a página principal. E nesse meu parent eu quero executar uma função JavaScript que tem nessa página, que é o refresh iframe. Depois que ele executar, ele executa um close na window, então ela já fecha para mim automaticamente. Então na minha página principal, eu criei aqui a parte do JavaScript, esse refresh do iframe. Então ele vai executar o getTargetWindow, aí ele pega o document.getElementById do iframe 1 e dá um refresh nele. Então a gente tem aquele efeito de refresh no momento que eu fecho meu window. Tá? A gente tem um filtro customizado que a gente pode aplicar ele. Eu criei dessa forma aqui, tá? Duas classes, porque eu precisava criar ela estática. Então eu criei ela com nome e depois só para usar a classe que foi criada. E aí eu criei outra classe embaixo aqui dentro dela, usando ela estática, e coloquei um filtro. Esse filtro pode ser executado em qualquer lugar da minha aplicação, daquela forma que eu fiz, colocando dentro do repeater aqui, ó. Poderia colocar na página inicial também, no mesmo lugar. Então, ó, get, aí eu estou pegando aqui o custom page filter, tá? Poderia executar direto essa função aqui, ó, project 1 filtros, que é a classe que eu tenho, .get user filter. Então eu poderia executar direto isso aqui naquele lugar que eu coloquei a função chamando o custom page filter, que ele ia me retornar um filtro específico só para informação. Por que eu fiz assim? Porque eu quero também permitir a filtragem das informações lá naquele campo de pesquisa. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. É um pouquinho dessa aplicação aqui, é bem simples a aplicação, mas esses recursos aqui vocês podem incrementar bastante a aplicação de vocês, criando processos, atualizações em repeater e o que você achar que seja necessário. Obrigado a todos e eu espero vocês no próximo vídeo.